Voltamos, minha gente! E hoje recebendo convidadas de peso, viu? Chefe Patrícia Sumamo tá fazendo escalope de mignon suíno com ervilhas. Uhul! Contra a Carla, mentira, contra ninguém, gente. Não é um game ainda. Contra a Carla Meneguin. Contra não, meu Deus, de novo. Carla Meneguin tá fazendo horóscopo semanal. Ainda falta alguns, tá chegando agora. Tomara que o seu ela não tenha ainda falado. Qual que falta ainda? A gente vai Falta pro muitos? Libra, Librianos. Faltam 6. Boa. Se ela já falou o seu signo, tem o nosso aplicativo que você pode assistir. RB Play, esse aí, olha que bonito. Totalmente gratuito. E o bicho funciona, viu, gente? Clica lá, Mundo Rede Brasil de televisão. Dá pra assistir ao vivo, dá pra assistir os programas anteriores, tudo gravadinho, bonitinho, conforme figurino. Combinado? Encosta o QR Code aí, pronto, abre aí o aplicativo. Combinado? Vamos para o próximo signo, qual é? Vamos lá? Bora lá. Antes, qual é o melhor signo do zodíaco? Tem isso? Então, todo mundo pergunta, é clássica, Todo mundo pergunta né? isso. Vai, É o mais clássica. fácil, vamos mudar a pergunta. O mais fácil de lidar. Então, é fácil lidar. Então, depende muito, porque nós não somos só o nosso sol. Nós temos a nossa lua é nosso emocional. Se naquele dia você tiver uma lua mais difícil, mais enérgica, Mas tem um signo, vai, né? escorpião, por exemplo. Todo mundo fala, ô, beijo difícil. Então, eles são difíceis porque eles são muito profundos, né? Mas eu não Tem considero algum o escorpião aí, gente? É todo mundo que faz. Ali, Qual que é ó, o tem signo? sim, ó. Tem? Tem. Você é escorpião, Ricardão? Gente, ele não parece escorpião, ele é mais tranquilo. Mas os escorpianos ali, eles são reservados, eles ficam na deles, eles só ficam observando e na hora exata eles vão lá e dão a palavra e falam com propriedade. Ah, então ele fica ali Ele fica só na preparando o observação. solo. Ele só fica vendo o que está acontecendo. Depois ele dá o bote. É o próprio bichinho escorpião, né? Que isso, Ricardão? Não é mais meu amigo, fiquei com medo agora. Tá ali preparado para dar o bote. Se você quer escorpião, não dá o bote de ninguém não, gente. Não dá o bote de ninguém não. Vamos para o próximo, vai. Então, vamos falar então? Vamos falar agora. Librianos e librianas. Bora lá que a Lua agora, hoje de manhãzinha, adentrou o signo de vocês, tá? Então, o que está sendo pedido para vocês? Vamos sair do armário? Isso. Como assim? Calma. Gente, librianos. Calma. Libriano, vocês têm a habilidade do falar, do se comunicar, das trocas, das parcerias. Mas para isso você precisa ter ação. E os librianos nós conhecemos muito bem que eles têm dificuldade de tomar atitude. Às vezes eles ficam vendo muitos prós e os contras de uma mesma situação e aí fica estagnado. Analisa muito, né? Demais. Não, é que na verdade eles não tomam partido, eles ficam olhando o que um tem para dizer, o que o outro também tem para dizer, eles interagem, eles são os diplomáticos, né, Regiane? Então, assim, eles precisam tomar mais decisões. Sair do armário é nessa posição, tá, pessoal? Na outra também, gente, é pra sair também, entendeu? Não fica preso no armário, não, porque ficar armário é sufocante. É escuro, lunar, não fique no armário, saia do armário, não tem librianos. necessidade de ficar Em mais todos os nada sentidos. dentro do armário. É momento de rompimento. Eclipse lunar é rompimento, é transformação, é regeneração. Isso pra todo mundo. Agora, Para vamos lá. todo mundo. O signo mais chorão, assim, mais... Não, chorão não, né? Fica feio. Um signo mais emotivo. Os signos de água, né? Peixes, eu ia falar Câncer, agora. Peixes. Escorpião também, mas o escorpião geralmente ele retém ali as lágrimas, mas o peixe e os cancerianos Quem é eles peixe choram. aqui, tá? Você é peixe? Você tem cara... Ah, você é peixe, nosso diretor é peixes. O peixes, então, é mais sentimental. Os piscianos, os virginianos também, porque Também. é o oposto complementar, os capricornianos. Às vezes eles são um pouquinho mais rígidos ali, mas eles são uns profundos chorões, né? Oh, gente, chora não. Dá um abraço aqui, que pisciano. Vem, dá um abraço. Um chora. Abraço. Eles Abraço. adoram. Abraço. Cancerianos também adoram serem abraçados, então É? fica a dica aí. Quem gosta de abraçado é canceriano? Tá. Adora. Gostei. Quem não gosta muito de contato físico? Então, o Capricórnio, ele tem uma resistência, o Escorpião também não é qualquer pessoa que pode invadir ali a sua intimidade, só quem ele permite, né? O touro já gosta, o touro gosta de um aconchego, um carinho. O virginiano, ele também é um pouco sistemático, tá, pessoal? Não é todo mundo que pode chegar abraçando, mas eles são muito dados, muito solícitos ali. É verdade. Né? Tô lembrando aqui de Nani Venâncio falando assim, olha, quando alguém vier tirar foto, você faz assim, ó, pra não ter que abraçar a pessoa. Porque não é todo mundo que gosta e a gente tem que respeitar, tá certo, né? Temos, sim, sempre. Bora pro escorpião agora. Escorpião, então Libra, vamos sair do armário, vamos lá, vamos nos colocar na comunicação, na interação, porque lá no final da semana, gente, eclipse, tem uma oportunidade de bonitão entrando, tá? Dinheiro, din-din aí na conta,
ou uma oportunidade. Bora lá. Escorpianos, escorpianas, vocês estão em evidência essa semana, tá, pessoal? Então, vocês que têm um universo aí mais reservado, mais místico, gostam de estar no controle de tudo e de todos, vocês precisam ser um pouquinho mais ousados, tá? Se expor mais, falar mais, também estão pedindo para sair do esconderijo, tá? Porque no fim desta semana a gente está aí com o eclipse, a Lua vai acontecer no signo de vocês, em Escorpião. Na própria quinta-feira a gente vai ativar um ponto crucial que vai pedir para você romper algum ciclo, tá? Mas entenda, tudo que para entrar de novo precisa sair algo, a gente precisa dar espaço, né? Então vamos fazer esse rompimento ou essa transformação com maturidade. O que você precisa romper, Ricardão? Tá precisando romper o quê? Tem um relacionamento antigo que vai e volta? Não. Pode ser parcerias, dinheiro, Carreira solo faz tempo. Mas carreira solo faz bem também, né? Se for bem trabalhada, ela faz bem também. Exato. Gostei. Próximo. Vamos lá, sagitarianos. Gente, está muito fluido para vocês, tá? É uma semana aí de crescimento, pode ser que apareça uma viagem aí para vocês. Vamos também focar em integrar a família. Então, tá bem positivo para os sagitarianos. Sagitarianos é pura festa, né? A gente minha sabe filha, que você o signo da minha adorou. filha. Você Qual vai a boa de hoje? Chega meu filho, né? Sai num dia e volta depois de 2, né? E eu não sei nem onde ele está. Ai, meu Deus, será que a minha filha vai ser assim? Me deu até uma palpitação. Sagitarianos Quantos são? anos tem seu filho? 23. 23. Ele já pode, né? A minha tem 7 ainda. Ai, meu Deus, vai se Mas preparando. ela já fica querendo acampar. Eles adoram, precisa deixar. A liberdade é tudo para um sagitariano, tá? E essa semana está muito em alta, então eles estão mais alegrinhos, mais agitados. Então leva ela para passear no fim da semana. No final de semana, leva ela para passear um pouquinho. Vou levar. Bora lá. Capricornianos e capricornianas, tá? Vocês, todo mundo sabe que os capricornianos, eles são mais rígidos. Por quê? Porque eles têm uma alma velha, né? Eles trazem uma bagagem muito grande, eles são que nem vinhos, né? Eles nascem ali não tão, né, dispostos, assim, mas conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando melhor e trazendo a sua sabedoria. Mas para que trazer tanta sabedoria se você não vai passar adiante? Então, nesta semana, Capricórnio, estão pedindo para você levar adiante algo que você já traz dentro de você, seja um conselho, seja um estudo, seja algo que você pode aí contribuir para o outro, né? Por quê? Porque quando você entender que o seu propósito de vida é compartilhar este conhecimento que você já trouxe na sua bagagem, vocês vão entender aonde encontra ali a felicidade de vocês, porque servir ao outro faz muito parte ali do capricorniano, ele precisa estar integrado. Quem é Capricórnio? Novato é você, tão novinho, tem que passar o conhecimento, tá vendo, Capricórnio? Senão não vou dar o escalopinho aqui de mil. Vamos lá, mais 2, hein? Aquarianos e aquarianas. Bom, Plutão entrou no planeta de vocês e olha, Plutão mal entrou em Aquário, Plutão é o planeta da regeneração, da transmutação. Ele rege o signo de Escorpião que está na parada neste eclipse, a Lua vai estar em Escorpião. Prestem bem atenção, tá, gente? A gente sabe que os aquarianos têm muita necessidade de ser inovadores, eles gostam de integrar ali o outro, eles gostam de fazer algo pela humanidade. Eles fazem mais fora de casa do que muitas vezes dentro de casa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que observar. Mas nessa semana a gente está precisando olhar um pouquinho para a família, fazer um checklist ali, se a gente pode integrar nesta família ou romper qualquer laço que esteja ali prejudicando vocês, tá? Então, vamos fazer ali uma regeneração no contexto ali familiar de vocês, é o que a semana está pedindo para que no fim da semana as coisas ficam mais fáceis de entender. E para fechar? Fechar são os piscianos. Eu fui na ordem, tá, pessoal? Então vamos lá. Piscianos e piscianas, está maravilhoso essa semana para vocês, tá? Vocês estão mais criativos do que nunca. Então, vamos ali integrar ali, vamos dividir essa criatividade com os outros, com os parceiros, com os amigos. Por quê? Porque as conexões estão surgindo, o universo está trazendo esse amadurecimento espiritual, né? Lembrando, Saturno está no signo de vocês. E esse horóscopo também serve para quem é de ascendente, tá, pessoal? Então, olha aí, podendo surgir no decorrer da semana, até no final da semana, grandes artistas, grandes inspiradores aí para a humanidade, né? Bora lá. Adorei, gente. Também. Gostaram do signo de vocês? Eu adorei o meu. Muito bom, né? Ó, você não... Ai, meu Deus, perdi o meu signo, não tem problema. Entra pelo aplicativo lá, que vai estar lá tudo bonitinho, RB Play. Combinado? Totalmente gratuito. Chefe, você gostou do seu signo? Vou ir. Eu vou interagir, porque eu sou da interação. É bom, né? É. A proximidade a gente gosta.
do abraço, né? Adoro. Eu adoro. Eu gosto de abraço. Todo mundo fala isso. Ah, mas não tem que abraçar quem você não conhece. Mas eu gosto. Exatamente. É verdade. Essa fase que passou da pandemia, a gente tinha que perguntar, né? Porque não chegava perto, não e podia até hoje nada. na igreja, na hora da paz de Cristo, Então, gente. o pessoal tá... Não, as pessoas fazem assim. Eu fico querendo ir dar um abraço e fico, também tipo, gosto meio no de vácuo. Ai, gente, Paz fica- de Cristo! Paz eu de abraçava, também não dá, né? Cristo. Eu abraçava todo mundo. Ai, mas as Mas pessoas, tudo a bem. gente tem que respeitar. A gente se adapta, né? Né, E conforme- respeita, sim. porque nem todo mundo gosta de abraçar, Sim, mas sim. você gosta Eu também. gosto. Abraço. Se sintam abraçados aí, vocês de casa também. Que bom. Como Amada, estamos? Aqui, ó. Olha o segredo. Aqui, ela demora um pouquinho mais. Por quê? Aqui, ó, ela já tá bem macia. Tô vendo. Ó, Tá a diferente. diferença, É. Porque você abafou o caso. Por causa de abafar o caso. Ah. Aí, como você vai pra lá um pouquinho, eu vou abafar todo o caso, porque aí você vai comer tranquilo. Você mas vai aqui, abafar todo o caso pra ficar tudo molinho, né? Tudo molinho pra você. E aí, a hora que você voltar, eu só coloco a ervilha e depois eu vou fazer o truque do caldinho. E eu quero saber agora o segredo de um arroz maravilhoso. Aquele dia assim, falar, meu Deus, que arroz é esse? Não, Come tem- puro. O arroz da minha mãe é assim. É assim, adoro. Eu como puro o arroz da minha mãe. Não é melhor, né? O que você pode, tem duas formas de fazer. Você pode fritar. Quanto mais você fritar o arroz no tempero, mais ele vai ficar soltinho. E a água quente também. Por É, quê? né? Se você põe água fria, ele vai demorar e aí ele vai soltar o amido. E o amido que ele solta, ele vai empapar no final. Então o segredo E a quantidade é de água também. ferver a água água antes. é melhor. Agora, como você sabe a quantidade de água? Para cada xícara, para cada quantidade, por exemplo, você vai fazer uma xícara de arroz, você coloca 2 de água. Uma xícara de arroz, 2 de água. É Tá. perfeito. Isso serve para arroz integral também? Não. Ah, não, arroz integral tem que ser 3 ou 4. É bem mais difícil. 3 ou 4. É o triplo, pelo menos. Tá. Porque ele demora um pouquinho mais para cozinhar. Dica do arroz integral. Põe a quantidade, por exemplo, se é uma xícara, 3 de água. 5 minutos na panela de pressão depois que apitou. 5 minutos ele está cozido. Qual o prato que você mais gosta de fazer? Ai, eu adoro cozinhar, gente. Mas aquele que você fala assim, nossa, esse eu chamo todo mundo, a família inteira. Eu gosto Até os que a gente não gosta. Eu gosto de fazer massa, né? Aqueles que Eu adoro estão fazer- silenciados no grupo da família, sabe? Eu gosto de fazer massa. Lasanha, a gente faz a massa. Sempre fiz. Com minha mãe, a gente fazia a massa. Aí a família toda junto. Então, a lasanha é um prato que remete à família. Mas eu faço um estrogonofe de queijo que não tem quem Estrogonofe não de queijo, coma. diferente. É maravilhoso. Gostei. E aí, ele fica... Se você não quiser, por exemplo, agora com essa fase do vegano, você pode colocar o tofu. E ele vai para o mito. Então, assim, ele fica maravilhoso. Esse estrogonofe de queijo. É uma delícia. Daqui a pouquinho eu volto. Pode abafar o Abafa o caso. vou abafar. Você consome produtos light, diet? Eu não Seja sou- sincero. Não sou adepta. Não, né? Não. Carla? Não. Também não. Eu gosto- Vocês de casa gosto do consomem? açuquinha. Eu não vou mentir, eu consumo, eu quero saber se eu tô consumindo certo Vamos ou lá. errado. Oba, Vamos agora lá é bom. ver? Vamos. Cíntia Tagliere. Que linda, Olá. elegante ela, né, gente? Você é do abraço ou não? Sou, Ela fala total. que não, né? No ao vivo? Bem-vinda, viu? Obrigada. Ao vivo, ela fala, não, eu não sou do abraço, fica aí. Embora eu seja capricorniana, eu gosto do abraço. Sou Capricórnio, mas gosto do abraço. Gosto do abraço. Muito apertado, ele tranquilo. Bem-vinda, viu? Obrigada, Gi. Não vou mentir, o cheiro tá maravilhoso. O cheiro de chocolate me enlouquece. O chocolate é a tentação de todo mundo, É a né? tentação Não de tem todo jeito. mundo, né? É o desafio. É. Bom, vamos entender esse negócio de light, diet, como Vamos. consumir, zero, porque hoje em dia é muito produto. É muito produto. E tem muita pegadinha também. Demais. Então, vamos entender isso pra gente ter uma alimentação. Hoje mesmo falei com meu pai de manhã, ele falou, nossa, tô me sentindo cansada. Eu falei, como é que tá a sua alimentação? Ele, muito ruim. Atividade física, também não tô fazendo. Eu falei, é isso mesmo, tá? É totalmente errado. Por isso, você se sente cansado. É verdade, Né? Claro. Então, vamos entender essa alimentação sem neurose também. Sem neurose, Tipo, com "Ai, não posso comer certeza." nada, preciso medir na balança. Ficar Explica pra pesando gente, tudo, né? pesando tudo. É. Vamos começar pela... Esse aqui é o Então. quê? Olha que delícia. É uma paçoquinha, né? Meu Deus, tem o nome aqui, ó, paçoca. Paçoca, é. Bom, Bom, paçoca pode, não pode? Eu acho que é o que você falou, sem terrorismo tudo pode, a não ser que a pessoa tenha alguma doença, alguma alergia, alguma restrição importante. Senão, a gente pode adequar tudo. Pode. Então a paçoquinha pode, tá, gente? Assim, com uma bananinha de manhã, rola, não? Uma bananinha é bom, né? Bom, né? Pra dar aquele gás, pra começar a semana como? Pra começar, Animado, feliz. Pra treinar, né? Pra A banana treinar. tem triptofano, então questão do humor, tudo ajuda, super Gente, importante. eu sabia que banana melhorava o humor, tá vendo? Melhora Tá mesmo. vendo, Ricardo? Quando você vier com esse bico aí, ó, come uma banana, meu Uma filho. Vai bananinha. sorrir na hora. Com certeza.
Eu Vamos acho para que o próximo. a gente pode pensar primeiro, para já desmistificar, o que é light, o que é diet, Boa. né? Lá, ó, tá aqui, ó que bonito aqui, ó. Tem até Vamos começar de lá, então, ó. Diet, o que que é o Então, diet? o alimento diet, né, pela legislação, é um alimento que ele é zero em algum ingrediente. Então, geralmente, ele é zero açúcar. Eu ia perguntar agora, pra mim era zero açúcar, mas ele pode ser Isso. zero em outras coisas Pode também. ser zero. É que hoje a gente tem a linha zero e a linha Inclusive em diet. sabor, né? Inclusive, Zero. geralmente, aquela que você mastiga e não tem gosto de nada. Então, o diet seria para um paciente que tem um diabetes, que Tá. tem uma restrição de açúcar. Então, por exemplo, a gente pegar uma geleia, que até deixei aqui. Tá. Se a gente pega uma geleia normal, ela vai ter açúcar. Se a gente pegar a zero, a diet, ela vai ser zero açúcar. Tá, essa geleia aqui. Agora, exemplo. como comprar, por exemplo, você é diabético, aí tem que comprar lá zero açúcar. Só que às vezes, para ser zero açúcar, a pessoa tem que enfiar um monte de outra coisa. Exato. Então, Como não cair isso. nessa pegadinha? É verdade. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem a linha também dos alimentos lights, né? Os lights, eles estão com de 25 a 35% menos de algum ingrediente. Também. Pra mim Também. é só gordura, gente. Tá vendo? Não. Então, por Não é. exemplo, que eu deixei até um exemplo aqui quando a gente fala do shoyu. A gente tem o shoyu light. Tem. Ele não é baixo em caloria, ele é baixo em sódio. Tá. Então, para um paciente que tem uma pressão mais alta, um paciente que tem alguma restrição, vale a pena fazer essa troca. Então a vale gente o tem shoyu light. o sal light, por exemplo. Então, e esse sal light? Ele não é muito interessante porque ele não salga tanto. Aí você tem que botar mais. 3 vezes mais, E você entendeu? paga muito mais caro Pois também. é, Mesmo- isso que a gente quer orientar. Exatamente. Né, nossos telespectadores. Então, você que vai lá comprar, o povo deve estar adorando, né? Quem vende o sal light deve estar amando a gente agora neste momento. Vai bloquear a gente. Vai bloquear a gente, muda o canal. A mesma coisa quando a gente fala do sal rosa, sal do... Então, Entendeu, sal do gente? Himalaia, sal das Isso. pedras. Pegadinha? Pegadinha. A gente usa Foi pouco ela, sal. viu, gente, ó. Foi ela. Calma, É. Ricardão. Calma que eu vou nascer de novo. Eu vou ressurgir das cinzas. Não fique tenso. Então a gente gasta dinheiro, às vezes, com sal que é tingido. E o quanto desse sal a gente usa no dia? Vai fazer diferença no nosso metabolismo usar o do Himalaia ou o comum? Não. Não usa o comum. faz? Não. E o do Himalaia é caro? Caro. Tô chocada. É verdade. Investi todo o meu salário no sal do Himalaia agora para descobrir que não serve para nada. Quando acabar, você vai no normalzinho, básico Tá mesmo. vendo Tá só, Soquinho? funcionando. Você também investiu, né, Soquinho? Investiu, que eu sei. Vamos para Vamos o lá. próximo, vai. Então, o light, então, é menos 30% de algum alguma nutriente. coisa. Então, por exemplo, do sódio, da caloria ou da gordura. Tá? Então, aí o que a gente tem que ver? Muito como você disse, a pegadinha dos rótulos. Então, hoje, gente, tem que olhar rótulo, não tem jeito. É, né? Tem. E olhar aquela embalagem, vai lá ver direitinho. Exato. E ver se vale a pena, porque às vezes é o dobro do preço com uma diferença calórica muito pequena. Né? Então, por exemplo, se a gente tem os pães, a gente tem o pão. Esse é integral? Esse aqui é integral, Não, pão light. Eu vou ler aqui. normal e o integral. Tem o normal Né? e o Então, integral. Ó. a gente tem a Agora linha vem, dos Rei. pães de forma, o normal e tem a linha light, que é um branquinho assim também. Tá. Eles têm diferença de caloria, mais ou menos 5, 7 calorias por fatia. O normal e o integral? Então, essa é uma outra coisa. Qual é a vantagem? Opa, Né? vambora. Então, Fibra? Fibra, exatamente. Ponto pra ela. Mandou bem. Então, quando a gente for escolher um pão, eu não vou pegar o light, eu vou pegar o que tem mais fibra. Tá. Por quê? A caloria do integral e do normal, do pão branco, do arroz branco, é parecida, é a E tem mesma. aquele pão de coco, pão Isso. de arroz. É muito pão hoje. É muito pão hoje. Então, por exemplo, a gente vai pensar num pão de arroz, num pão sem glúten para um paciente que tem intolerância. Sim. Né? Não Mas um o que paciente não que quer emagrecer, Como por que a gente exemplo. sabe que ele tem mais fibra? É o integral? É o integral. Tá. Então, o integral ele vai ser sempre mais escurinho, tá? E a gente vai olhar na tabela nutricional quanto de fibra ele tem. Quanto mais fibra, mais interessante pra gente. Tá, isso pra saúde, Pra gente. saúde. Porque não é só de calorias que se vive o homem. Sim, e qual é a grande ideia? Quando ele é integral, o metabolismo dele é mais lento. Então, ele te traz mais saciedade do que o pão branco, controle glicêmico, Tá que é o vendo, que ajuda a gente no emagrecimento. Caloria é a mesma. A caloria é a mesma, então o pão é O algo negócio que... é a coisa funcional, né? Exato. Temos pergunta dos nossos telespectadores. Você também pode viajar. Aproveita, viu? 011 964 450532. Aproveita que a Nutri tá aqui, a consulta é de graça. Então, fecha aqui com a gente. Vamos lá. Bom dia. Boa! Refrigerante zero açúcar atrapalha a dieta para emagrecer? Pablo Levi, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha,
o refrigerante, ele não é saudável, né? Se a gente for pensar desta forma. Mas se a gente está numa dieta de emagrecimento, vale a pena usar o zero. Por quê? No normal, a gente vai ter uma quantidade grande de açúcar. Mas ele tem muito sódio, não tem o zero? Não muda Não? tanto, não. Tá, então, não então, vale tipo, a pena. Vale a não pena é fazer essa troca. saudável, Não é mas- saudável, mas assim, vou usar esporadicamente, ok, use o O zero. que seria esporadicamente? Só pra gente entender se nossa É dieta porque, tá bem, né? porque tem gente que usa todo dia, o É, dia inteiro, né? esporadicamente, uma vez ao dia. Não sei é. lá, 1, 2, 3 vezes na semana, Tá. vou comer algo diferente, coloco. O importante é a gente tomar água, é o que o corpo precisa, né? E o refrigerante, de uma forma esporádica, sempre o zero, eu prefiro numa dieta de emagrecimento. Boa, garota. Tá respondida a pergunta aí pro nosso mineirinho. Temos mais? Vai mandando, aproveita. 011 964 450532. A gente estava no zero. Zero. Já falamos do diet e do light, Exato, vamos pro zero agora. Exato. Boa. O zero é que ele vai ser sem nenhuma caloria, nenhum nutriente. Então, por exemplo, Nenhum nutriente? ele vai tirar um. Então, Ah, por tá, exemplo, eu falo, meu ele é Deus, zero é. açúcar. Então, por exemplo, se a gente Tá. for pegar um adoçante, ele vai ser zero caloria. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um cafezinho com açúcar, ele já vai ter Umas caloria. calorias. Se eu colocar umas gotinhas de adoçante, ele vai ficar zero. Tá, agora aquela pergunta que não quer calar. Muita gente usa adoçante. Eu Sim. parei de usar faz tempo, e inclusive sinto mais o sabor das coisas. Eu vou Com no café certeza. sem nada, Isso. no suco sem nada e acostuma, tá, gente? Que eu sou super Acostuma. doceira. Então, acostuma, é o seu paladar que precisa modificar. O adoçante, esses zero, não sei o quê, Sucralose, sucralose, xilitol, é eritritol, muita né? coisa. Estévia, enfim. Bem mal pra saúde. Olha, E outro? existe essa polêmica, né? Dos adoçantes fazem mal. Sim. Então, o que a gente tem que pensar? O quanto de adoçante eu uso no meu dia. Tá. Então, por exemplo, a pessoa que mandou a pergunta falando do refrigerante zero. Se ele toma 1 litro do refrigerante zero, café com adoçante, ele consome muito adoçante no dia. Sim. Então, aí o ideal é fazer como você faz, aprendendo e treinando o paladar para usar o mínimo possível de açúcar e de Eu vou dizer que adoçante. eu nunca na vida ia conseguir tomar um café sem nada. E depois que acostuma, E nunca aí, mais primeiro quer, né? dia, segundo dia, vamos lá, você consegue. Terceiro, eu falo, opa, quarto, quinto, hoje eu não consigo. É um outro paladar, com certeza. Suco de limão, abacaxi, esses ácidos mesmo também, assim, vai tudo sem Vai nada. acostumando. E olha que eu sou louca do chocolate, viu? Louca do doce. Então, o adoçante, ele tem uma dose segura para ser utilizada. Tá. Então, eles Qual é a são... dose segura? Aí vai depender do quilo do paciente. Então, tem Tá. alguns sites que calculam essa dose boa. segura. No seu Instagram tem isso? Eu tenho o link para vocês. Eu Tem deixo um lá link para no vocês final, no ela vai Instagram. dar bonitinho lá a quantidade ideal de consumir de adoçante, Mas tá bom? pode consumir também, se a gente pensar, ninguém vai consumir um potinho desse o dia todo, né? Isso dura Moderadamente. bastante, Eu então falo tranquilo. tanto isso, todo mundo acha que eu faço muito dieta, né? Vem os chefes aqui e falam, mas você não come isso, não tem graça. E eu não tenho essa restrição toda, eu como de verdade, mas eu tenho aquela coisa do equilíbrio, eu sei como meu corpo Exato. funciona. Então, se eu exagero um pouquinho, né, durante o dia, no almoço, meu jantar já é mais magrinho, no outro dia eu pego um pouquinho pesado no cardio, No entendeu? treino, exatamente. Então, você vai criando esse equilíbrio e sentindo o seu corpo, né? Mas eu tô de férias, gente, não fico medindo, não vou comer isso, aquilo. Eu vou com vontade mesmo. Porque a vida é isso, né? Encontrar esse... Exato, e também, por exemplo, vou viajar. Culturalmente é gostoso você conhecer a culinária do lugar. Com certeza, mas Dar uma você fala, relaxada. não, só não. frango e batata. Não dá. E não o ovo, dá. o ovo também entra, não O dá ovo pra viver não, assim, não né? dá, Eu tem falo, que ter um equilíbrio. todo mundo que quer comer, tudo bem, a pessoa quer começar uma dieta, tá precisando perder alguns quilos, né, pra saúde, dá aquele gás no início, mas depois você vai vivendo de uma forma mais leve, mais natural, porque também ninguém segura muito tempo uma Não dieta segura, muito restrita. restritiva, exatamente. E faltam os nutrientes, faltam a energia, a disposição. Então, tudo é importante. Então, tem que ter um equilíbrio e saber dosar, Tá. né? Bom, falamos Vamos do lá. light, do diet, do zero. Tem alguma dúvida, manda pra gente, que dá tempo de ainda responder, viu? 011 964 450532. Tem mais alguma... Agora, vamos falar agora rapidinho Vamos. daqui. O que é isso Eu vou aqui, falar gente? aqui. Que eu não Isso tô é a enxergando. pasta de amendoim, Ai, né? eu Aquele amo. pré-treino que todo mundo gosta. É um pré-treino, né, gente? Que é aquela moda do pré-treino. Então, Faz bem? Não, faz. assim, é uma gordura boa, né? Tá. Porque é das oleaginosas. O que a gente tem que pensar é calórico. Mesmo que a gente faça uma versão aí sem açúcar, a gordura do próprio amendoim é alta. Então, se a gente pegar uma colher de sopa, vai ter mais ou menos 60, 70 calorias. E tem gente que usa achando que é só saudável, que não engorda. Não, Então, tem a cuidado. gordura. Mas é uma gordura boa. É uma gordura Então boa. é legal, tipo, pré-treino, pra dar aquele pré-treino, gás, pra você isso. ficar animadão aí, animadona pra malhar. Se você vai comer uma colheradinha para matar uma vontade de um doce, mas não pode usar abusivamente, porque senão vai engordar comendo pasta de amendoim, Sim. né? Então, moderadamente. Uma pegadinha que eu ia comentar da paçoca,
né? Que a Já gente tô vê. louca pra comer ela, inclusive. Paçoca faz sucesso. Quando a gente vai a paçoca normal e a zero, esse é o exemplo clássico sim. aqui. Ela é zero açúcar. Né? Então, para quem tem um controle de glicemia maior, ok. Boa. Porém, ela tem a diferença de apenas 10 calorias para normal. Tá, 10 calorias. 10 calorias é nada, pouquinho. né? Então, Tá. assim, se você Eu acho for que é o comer. psicológico, falar, tô comendo light, aí Isso, aí come. 7. Exatamente. Então, assim, cuidado com esse tipo de escolha. Porque 10 calorias não fazem tanta diferença. Então, compra normal. Então, Né? compra normal, economiza aqui, investe em outra Exato. coisa. A- Geleia. A geleia vale a pena. Vale, né? A geleia vale. Né? Olha aí, Quando a que gente bom. tem aí uma redução de mais ou menos 30 calorias na dose da geleia. Tá. E a gente tem geleias que eu acho que a melhor opção é que ela não tem nem açúcar nem adoçante. Ela é adoçada com a própria polpa da maçã. Então, é a melhor opção que a gente tem no mercado. Tá, então vamos procurar uma geleia de qualidade. De qualidade. Ai, meu Deus, esse aqui eu vou te contar uma coisa. Eclipse, por isso que eu tô assim, entendeu? Por causa da eclipse. É. Chocolate. E agora? Chocolate, então. Chocolate. Tchum. O chocolate é o queridinho de todo mundo, né? Nós mulheres, então, Eu adoramos. desconfio de quem não gosta de chocolate, É, real. não Nem deve é ser meu uma boa amigo. pessoa. Não é uma boa pessoa. Alguém que não gosta de chocolate? Quando a gente fala do chocolate, a gente tem a versão light, zero, amargo, normal, E né? aí? O que eu recomendaria? Às vezes a diferença calórica a gente entra quase que no esquema da paçoca. Não tem tanta diferença do zero pro Isso normal. que a gente falar. Mas aquele que tipo 70% cacau. Aí ele é legal. Tá. Então, quanto mais escurinho, quanto mais do cacau eu tiver, melhor. Porque Quanto vai mais ter escuro, mais cacau ele tem. mais cacau. Então, mais antioxidante, né? Então, aí é mais nutritivo. Então, se você tiver que escolher, os mais amargos sempre, Tá. tá? Esse aqui eu... Ó, tá vendo, gente? Eu como os dois, é maravilhoso. É. O pão a gente já A gente já falou. falou. Esse aqui é o quê? Um Os drink? iogurtes. E aí? Eu amo iogurte. Então, E esse negócio da lactose, engrossa a pele, faz mal? Conta a verdade, vai. então, na verdade, assim, Verdade e ainda, verdadeira. ainda existe muito dessa questão, desse mito aí da lactose. O que a gente pode pensar? Iogurtes com uma boa digestibilidade. Quem não tem intolerância à lactose, tá tudo bem, Tá. né? Então pode consumir. E muitas vezes o que dá mais problema no paciente é o leite em si. Quando a gente vai para os iogurtes, ele já tem uma quebra da lactose pela própria fermentação. Então, tem paciente que fala, eu tomo leite e sinto uma fermentação maior, me dá mais cólica. Tá. Quando eu tomo iogurte, eu não sinto isso. Então, pode ser porque, essa diferença. Então, ele tem uma fermentação menor, Exatamente. então, o iogurte. A gente tem que ficar atento, então, no açúcar, nos Ele- ingredientes? O que a quê? gente pode pensar na questão da gordura, Tá. quando a gente fala do iogurte, quando ele é o integral, ele tem um pouquinho mais de gordura, e da adição de açúcar ou de mel. Então, a gente pode e vale a pena pegar a versão light dos iogurtes. Boa, já que ela entrou no mel, a gente pega o gancho do mel. E aí, o mel? Pode adoçar tudo com mel? Não pode? O mel faz bem, faz mal? O mel, ele faz bem, mas ele tem a mesma caloria de um açúcar. A caloria, A caloria é a mesma, mas ele é mais se for falar saudável. da saúde, ele é mais... Exatamente. Que é isso que a gente tem que buscar, né? É. A mesma coisa, Saúde. quando a gente fala de um açúcar que é um mascavo, um demerara, ele é menos refinado. Então, Mas ele é igual. é igual em caloria, mas tem um pouquinho mais de nutriente, um pouquinho mais de fibra, então mais saudável. Ah, então tá. Mas você precisa usar muito mais dele para poder adoçar. Precisa, né? e às vezes altera o paladar tenho, também. gente, E altera o gosto, né, é, das coisas, muitas exato. coisas. Por isso que eu prefiro não colocar nada. Quando eu quero comer doce, eu Melhor. vou lá e como um doce de verdade, entendeu? Exatamente. Mas sou eu, tá, gente? Você de casa é diferente, fica tranquilo. Eu acho que a gente tem que treinar realmente o paladar dos alimentos, não adoçar tanto, Vou né? te perguntar um negócio sobre paladar infantil. É. Muito, né? Por exemplo, na minha casa, né, minha mãe, meu pai, todo mundo é louco do doce. Eu, meu Sim. irmão, a gente cresceu louco do doce. A minha filha hoje é a louca do doce. Ou seja, tem alguma coisa a ver, genética, tem essa coisa do paladar infantil, a gente pode treinar. Como que a gente muda isso? Eu acho que o que você já começou a fazer é um grande passo. Eu já ir trabalhando o sabor do alimento. Eu tomo um café, o café é amargo. Por que eu vou Sim. ficar adoçando tanto? Então, eu acho que quanto menos a gente colocar o sabor doce, melhor. Por quê? Porque a gente vê, né? A cultura do Brasil é muito doce. Sim. Se a gente for para os outros países, até o açúcar adoça menos do que o nosso. Sim, Né? Então, isso é verdade. importante. Leite condensado, as coisas são bem mais doces aqui do que os doces de outros países. Por exemplo, na Europa, os doces não são tão Sim, doces. Não são tão doces. Exato. Aqui chega dói o canto aqui do Exatamente. ouvido. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Treinar o nosso paladar, aos poucos ir diminuindo. E pensar o seguinte, tudo que é doce, o chocolate, a paçoca, ele dá o quê? A sensação de prazer e de bem-estar.
Então, ele dá aquela recompensa gostosa. Eu como doce, eu fico feliz. Né? Então, a gente tem que começar a diminuir o nosso paladar doce e aceitar o sabor do que são as coisas. Tá amargo? Aceita. Acolhe o amargo do café. No finalzinho, assim, tá, né? Tá Vai diminuindo, azedo, suco de né? limão. Tem criança que tem, né, chupa limão. A gente fala, meu Deus, você E não nas consegue. crianças, eu acho que quanto mais a gente segurar e colocar realmente a fruta natural, o suco sem adoçar, eu acho que é o mais interessante, porque é nesse momento que a gente começa a criar esse paladar Isso mesmo. que eu ia falar, a gente cria, né? Minha mãe ficava, ai, tadinha, um suco sem Isso. açúcar, né? A avó sempre estraga, né? Não tem jeito, vó. O achocolatado com muito açúcar, ainda colocar o açúcar junto, né? Então, essas coisas do nosso paladar infantil mesmo. Adorei, vem comigo. Zero Light Diet, tem o Instagram, você vai continuar com a gente. Vou. Você gosta de escalope? Gosto. Gosta, aí ela... Ah, gosto. Eu como. Vou comer? Vou, claro que eu vou Arroz, comer. vou te comer também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, no próximo bloco a Cíntia senta com a gente lá. Fechou? Fechou. A gente volta já.